Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas 3,13. Mateus 3,13. Amém? Mateus 3, versículo 13, tem por subtítulo Batismo de Jesus. Amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunhava-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer-lhes, toda a igreja: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de sua igreja, pode estar sentada em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja não repara muito a voz, estou quase ficando rouco, mas não ficarei, amém? Trarei toda a mensagem pela glória de Cristo. Queridos, na verdade, um dos grandes aprendizados na sua vida cristã, um aprendizado, um dos principais, está aqui nesse texto. Esse texto fala muito mais do que eu e você possamos imaginar. Primeira coisa que nós aprendemos no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista aparece pregando, diz assim o contexto: Apareceu-lhe no deserto da Judéia João Batista pregando: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. No versículo 5 do capítulo 3 diz: E vieram ter com ele Jerusalém, toda a cidade circunvizinha ao Jordão, para ser por ele batizado, confessando os seus pecados. Então nós aprendemos que o batismo é para arrependimento. O batismo é para quem pecou, é para quem errou. Ora, se o batismo é para arrependimento, já explica de uma forma clara o susto de João Batista quando Jesus apareceu para ser batizado. Porque se tem alguém que conhecia bem Jesus, era João Batista. Por quê? Porque a palavra fala, que Zacarias, ali Lucas, ele descreve isso de uma forma muito clara, ao apresentar-se para o sacerdócio, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, se revelou a João Batista e disse que ele teria um filho, que Isabel engravidaria, que esse filho chamaria João, e que ele prepararia o caminho do Senhor. Então, o que aconteceu? Acontece que quando o anjo Gabriel, ele avisa a Maria, que Maria, daria luz a Jesus Cristo, ao Messias, ele revela para Maria que Isabel estava esperando de João. Então Maria, alegre e feliz, ela vai visitar sua prima. Então esse período, distanciou-se ali 3 meses um para o outro. Então significa que Isabel estava com 6 meses de gestação e Maria com 3 meses de gestação. E a palavra fala que quando Maria chega na casa de Isabel,
A criança no ventre de Isabel, ela salta de alegria. Isabel fala: bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, porque a criança saltou no meu ventre pela presença do meu Salvador, do meu Senhor, que está no seu ventre. Então ali João Batista, ainda no ventre, já reconheceu que aquele que nasceria de Maria era o Messias. Amém? E com certeza o pai de João Batista, Zacarias, ele cresceu ali ensinando para Zacarias, falando para João, aliás, tudo aquilo que aconteceu. Olha, João, eu estava ali no sacerdócio, cumprindo ali a minha obrigação diante do Senhor, o Senhor se revelou e falou que você preparei o caminho, e aquele que está sendo gerado lá na sua tia, lá em Maria, aquele lá que foi gerado, aquele lá que nasceu, Jesus, ele é o Messias, certamente com esse ensinamento. A Bíblia não diz, mas qual pai que não faria isso? Qual pai que não diria isso? Amém, igreja? Então, quando o Senhor, ele vai ter com João, ele já sabia quem era Jesus. Tanto que ele fala assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava se referindo a Jesus. Então, quando Jesus se apresenta para João toma um susto e fala: peraí, eu careço ir a ti, e tu vens a mim. Que foi o texto aqui do capítulo 3, no versículo 13 que nós lemos, que diz aqui no versículo 14: mas João punhava-se lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Como que Jesus puro ele vai se batizar? Jesus, ele poderia ter nascido, ele poderia ter aparecido no cenário com 33 anos, ter ido à cruz, ter morrido, ter ressuscitado e acabou. Sim ou não? Mas ele nasceu do ventre de uma mulher como nós nascemos. Ele passou todo o seu período de infância, de adolescência, de juventude, né? Todo o seu período ali de adulto, porque ele veio como um modelo. Amém? O foco principal da vinda de Cristo, nos salvar. Mas o outro foco, mostrar para mim e para você, como que seria a nossa vida, a partir do momento que nós tomássemos uma posição diante de Deus. E qual é o propósito de Deus em nós nos convertermos? Primeiro, nos salvar. Segundo, nos tornar instrumentos vivos nas mãos de Deus. Então Jesus, ele vem para ser o modelo, ele vem para mostrar passo a passo aquilo que aconteceria na minha vida e aquilo que aconteceria na sua vida. Então era necessário Jesus, como modelo, mostrar que todo homem, que toda criatura, sem exceção, debaixo dos céus, teria que se arrepender e se batizar. Então Jesus está mostrando que o arrependimento é sem exceção de pessoas, mas sim para todos. Tanto que a pregação incisiva de João Batista é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, ao se batizar, ao ser tentado por Satanás, ele aparece ali em Cafarnaum, dizendo que arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então essa é a mensagem. Mas por que o próprio Cristo está dizendo que é necessário arrepender-se? Porque lá na palavra do Senhor, em Romanos 3, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque lá também em Romanos 3 diz que não há um justo sobre a terra, um sequer. Então, como todos pecaram, eu e você, e destituídos estamos da glória de Deus, Deus, ele envia Jesus Cristo, aleluia, o projeto de salvação na pessoa de Jesus Cristo, para que ele venha morrer em nosso lugar. Mas por que foi necessário morrer? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por pecarmos, já estávamos condenados à morte física e à morte espiritual, mas Jesus Cristo vai lá e paga esse preço. Ele morre para todos? Não, mas todo aquele que crê, ele paga esse preço. Mas antes de morrer, porque ele está trazendo o projeto de redenção, de salvação, ele vai mostrar para mim e para você, antes da morte dele, tudo aquilo que ocorreria na minha vida e na sua vida. Porque Jesus Cristo veio apresentar o projeto de salvação, mas a palavra nos mostra ali em Marcos 16, não é isso? Que ao ressuscitar e passar ali as funções, passar as ordenanças para os discípulos, ele foi assunto aos céus. Amém? E o anjo fala que da mesma maneira que o viste subir, o virá descer para buscar o seu povo, a sua igreja. Nós somos essa geração. Posso ouvir um glória a Deus?
Nós somos essa geração, a geração da volta de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas enfim, se essa é a volta do Senhor Jesus Cristo, quem são aqueles que vão habitar com Deus? Quem são aqueles que vão morar com Ele por toda a eternidade? Primeiro passo, aquele que se arrependem. Primeiro passo, aquele que passa do processo de morte e ressurreição, porque isso é que simboliza o batismo. Eu morro pelos meus conceitos, eu morro pelos meus valores, eu morro para a minha vontade, eu digo vontade mundana, eu digo vontade pecaminosa, eu morro para os meus conceitos religiosos, no que eu acreditava, no que eu vivia. E o que me mata? A água. Você desce nas águas, a água simboliza a palavra. João 15,3, vós já está limpo pela palavra. Se creres em mim, como revela as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então o simbolismo da água é a palavra. Então a palavra, ela te mata. De que maneira? Ela denuncia através do Espírito Santo tudo aquilo que existe na sua mente, no seu coração, nos seus atos, na sua vida, que não glorifica a Deus. Ela te denuncia tudo aquilo que te afasta de Deus. Ela nos mostra a consciência plena do que está escrito em Isaías 69, versículo 1, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então a palavra, ela começa a te exortar, a palavra, ela começa a denunciar aquilo que não glorifica. Por isso que a palavra do Senhor fala em 2 Timóteo 3, versículo 16, toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir. E lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 2, fala para pregar esta palavra em tempo e fora de tempo, corrigindo, ensinando e redarguindo. Então ela vai nos corrigir, ela vai nos redarguir, ou seja, o redarguir é recriminar, ela vai recriminar aquilo que nós fazemos de errado, para que através dessa consciência, através dessa sabedoria, através dos nossos olhos descortinados, as nossas mentes descortinadas acerca do pecado, nós venhamos matar em nossas vidas, pelo conhecimento da verdade, aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos... Porque aquilo que pensávamos que era certo, vamos ver que a Bíblia condena, diz que é errado. Aquilo que tínhamos a nossa convicção religiosa, vemos que exatamente foi isso que nos afastou de Deus. Então, pelo conhecimento da verdade, nós vamos ver aqui e vamos matar em nós tudo aquilo que não glorifica a Deus, cumprindo-se João 15,3, que diz, vós já está limpo pela... Então a palavra, ela me mata, ela mata o velho homem, ela mata a velha criatura, o comportamento, ela mata... E eu também ressuscito pela palavra, para viver agora dentro de uma consciência bíblica, dentro de um comportamento bíblico, dentro de um casamento bíblico, dentro de uma vida espiritual bíblica. Por isso que a palavra fala em Oséias 4:2, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E Jesus fala em Mateus 22:29, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Ele está retratando, está falando do seu povo. E Jesus ali já falando já dos gentios que viriam à frente, que errariam por falta de conhecimento. Dentro da organização eclesiástica chamada igreja, nós pregamos um Deus que cura, mas as pessoas estão enfermas. Pregamos um Deus que restaura, mas as pessoas estão ali destruídas com seus casamentos, com as suas vidas. Pregamos um Deus que traz paz, mas a maioria toma antidepressivo, remédio para dormir. Por quê? Porque o povo não vai às Escrituras. E se o povo não for às Escrituras não podem denunciar o que está errado. Se não denunciar o que está errado, o povo não pode ser limpo. Se o povo não ser limpo, ele vai viver em pecado, e o pecado te separa de Deus. Então, tirando o pecado, a cura. Tirando o pecado, a libertação. Tirando o pecado, a revelação do Espírito que vai te mostrar a palavra. Tirando o pecado, aleluia, há salvação em Cristo. Há salvação em Cristo, então é necessário ser limpo. Então, quando o simbolismo do batismo, tanto que o batismo na água ele não salva, ele é um mandamento, nós fazemos isso, porque o ladrão da cruz não foi às águas, mas o Senhor falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas é uma pública confissão de fé, eu estou morrendo pela palavra e nascendo pela palavra. Eu vou viver as Escrituras a partir daqui para frente. O meu pensamento, as minhas decisões, a minha forma de pensar, de agir, no meu casamento, com meus filhos, vai ser conforme diz as Escrituras. Então, olha, da mesma forma que viste ele subir, também virá ele descer, e vai buscar o seu povo. Qual? Aquele que nasceu de novo.
Deixa eu trazer uma ilustração clara acerca disso. Nicodemos, ele era um sumo sacerdote, ele era um mestre em Israel, e ele sai de noite. Por que ele sai de noite para encontrar com Jesus? Que se fosse durante o dia, e as pessoas vissem, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os outros da linhagem sacerdotal vissem, ele perderia o seu cargo, ele perderia o seu conforto, o seu posicionamento diante da sociedade judaica. Então ele vai de noite e fala com o Senhor: olha, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se não for da parte de Deus. E Jesus vira para Nicodemos, um doutor da lei, um homem que ensinava no templo, um homem que tinha um prestígio, um homem que todos passavam pela rua e via assim: puxa vida, olha Nicodemos, olha os filhos de Nicodemos, olha a família de Nicodemos, olha como Nicodemos ensina bem, como eu quero ser como Nicodemos, assim a forma que nós vemos. Mas aqui Jesus retrata a forma que ele vê. Ele diz para Nicodemos, fala: Nicodemos, olha, em verdade eu te digo que necessário te é nascer de novo. Senhor, como posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala: Nicodemos, se falo de coisas desta terra e você não compreende, dirá se eu te falar das coisas espirituais. Necessário te é, Nicodemos, nascer da água, a palavra, e do Espírito. E quantas pessoas estão dentro da igreja com as suas vestes sacerdotal, com seus cargos, com as suas promoções, ensinando, falando, achando que é espiritual, mas a morte está dentro da sua vida, a tristeza, a angústia, ela vive uma mentira, ela vive algo para os outros ver, e não vive a palavra. Então Jesus está falando que o batismo é necessário nascer da água e do Espírito. Porque o Espírito te faz compreender a palavra, a água é a palavra, e o Espírito é o que te faz compreender. 1 Pedro, 2 Pedro 1, versículo 20, nenhuma profecia da Escritura ela é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade de homem, mas por sim homens inspirados por Deus. E lá em Provérbios 1, 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Por isso a grande maioria das pessoas não consegue compreender a palavra, porque não tem nelas o Espírito. E por que não tem nelas o Espírito? Porque não se converteram verdadeiramente. Mas por que não se converteram verdadeiramente? Porque não conhecem as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras não sabe aquilo que a palavra denuncia como certo ou como errado, e por isso se perde no caminho, por isso tropeça. Porque o salmista fala no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. O salmista também fala no versículo onde: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 9 do Salmo 119 ele diz aos jovens: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo os seus mandamentos. Mas o diabo não quer que você seja puro, ele não quer que o jovem seja puro, ele não quer que você encontre o caminho. Então ele faz de tudo para que você não enxergue as Escrituras, para que você não morra por ela e não viva por ela. Então Jesus está trazendo para mim e para você que para ver uma vida cristã verdadeira é necessário morrer e nascer de novo. Então ele, como modelo, está dizendo que tem que haver um arrependimento sincero, que tem que morrer verdadeiramente para tudo aquilo que não glorifica a Deus, e nascer pela palavra. Ou seja, ele está falando: permita que a palavra mate em você o que não me glorifica, e permita que a palavra faça nascer em você aquilo que tu não tinha, a minha presença, a minha carne. Está mostrando aquilo que vai acontecer a partir do momento que tomarmos uma decisão com o Senhor. Tem que ser pelo Espírito que esta vida é maligna, de que esta vida é errada, de que eu tenho que ter uma vida bíblica para agradar e para abençoar a Deus. O que vai acontecer depois de eu tomar a decisão? No momento que Jesus se batizou, um fato, e esse fato não aconteceu para provar para João Batista quem é Jesus, porque João Batista já sabia quem era Jesus. Mas ele aconteceu para mostrar que quando há uma conversão verdadeira, quando há uma entrega verdadeira, quando há uma renúncia verdadeira, e quando você vai às águas de maneira verdadeira, mostra o que acontece com você. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, sai da sua vida. E a partir do momento que você toma uma decisão de morrer para o mundo, morrer para o pecado, aleluia, e nascer para Cristo, louvado seja o nome do Senhor, cumpre-se a palavra do Senhor, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus, não eu, está dizendo que o Pai tem somente um Filho. Mas em João capítulo 1, no versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas que os seus não receberam, mas todos
todos quanto receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. E reportando o texto para Romanos 8, no versículo 15 em diante, a saber mais preciso o 17, diz que nós nos tornamos filhos por adoção e nos tornamos herdeiros e co-herdeiros da bênção de Cristo. Então, no momento que eu morro para Cristo e vou nascer novamente, cumpre essa palavra, aonde eu deixo de ser criatura, aleluia, e passo a ser filho, aonde eu deixo de ser corrupto, aonde eu deixo de ser pecador, aonde eu deixo de ser trevas para ser luz, aonde o Espírito Santo é derramado sobre aquele que nasce verdadeiramente da água. Ele está nascendo pela palavra é derramado o Espírito, aleluia. Então, queridos, quando Jesus ele sai das águas, a palavra fala que o céu se abre, aleluia, e o Espírito Santo vem sobre Cristo em forma de pomba, e uma voz do céu soa e brada na terra, dizendo: este é o meu Filho amado. Ali, Jesus fala, Deus ele fala para as trevas: aí está um rendido, aí está um regenerado, aí está um transformado, ele agora é o meu Filho e tem o meu Espírito. É isso que o Senhor está dizendo, que quando você verdadeiramente se converte, quando você verdadeiramente desce as águas, o Pai te confirma nos céus por Filho, e coloca em você um selo, e esse selo é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu afirmo para você, que se você desceu as águas, se você carrega o nome de Cristo, mas tem ainda os mesmos comportamentos do passado, o Pai ainda não te confirmou por filho. E se o Pai ainda não te confirmou por filho, esta palavra hoje é para que Ele te convença da justiça, do pecado e do juízo através do seu Espírito, e venha confirmar o teu nome por filho, e que antes do término dessa mensagem o Espírito Santo seja derramado sobre você de uma forma poderosa, e Deus venha bradar dos altos céus a todo o poder das trevas: ela agora é minha filha, é o meu filho amado, e eu a partir de hoje tenho prazer nele. Eu não tinha prazer antes. Não estou falando de Jesus, eu estou falando do retrato que seria as nossas vidas. Eu não tinha prazer na palavra dela, eu não tinha prazer no comportamento dela, eu não tinha prazer no temperamento dele, eu não tinha prazer nos vícios dele, mas agora que eles são lavados e remidos no sangue de Cordeiro, eu tenho prazer na vida deles. E é óbvio, é claro, que uma vez que o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida, vai nascer no seu coração um amor incondicional. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. E o amor incondicional nascendo em seu coração, aleluia, vai fazer com que você ame o seu próximo como a você mesmo. E vai começar a nascer um sentimento no seu coração dizendo: se eu fui livre do inferno, o meu irmão também tem que ser. Se eu fui livre do inferno, a minha irmã também tem que ser. Se eu fui livre do inferno, meu vizinho também tem que ser. A minha vizinha, o meu amigo de trabalho, a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa tem que ser livre também do inferno, aleluia. Vai haver no seu coração um desejo enorme de ser um evangelista, de pregar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai gemer dentro de você, fazendo com que você gema também pelas vidas. Mas é óbvio, é claro, que antes de você ser enviado, antes de você se tornar um instrumento, Deus ele vai mostrar que Satanás ele vai se levantar para impedir o propósito de Deus na sua vida. Porque um dos critérios também para entrar no reino dos céus é frutos. E a palavra fala: toda vara em mim que produz frutos, podes para que dê mais frutos. Mas a vara em mim que não produz fruto, corta e lança fora. Esse fora é o fogo, é tormento, é inferno, é condenação. A palavra do Senhor fala que nós somos, amados irmãos, enxertados na oliveira, que é Cristo. Nós somos ramos enxertados na oliveira, para dar frutos. Então, qual o intuito de Satanás? Impedir com que você dê frutos. Impedir que você evangelize. Impedir que você pregue. Impedir de alguma maneira que você seja usado, que vocês sejam instrumentos nas mãos de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio com uma missão, e Ele falou: olha para mim, e todo mundo olhando. Ele não tem escrito, mas eu estou falando com uma conjectura para que você possa entender. O Pai me enviou, o Pai me
me enviou para curar, o Pai me enviou para expulsar os demônios, o Pai me enviou para pregar boas novas aos mansos, como o Pai me enviou, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, eu envio a vós. Vocês são enviados para em meu nome curar, vocês são enviados para em meu nome expulsar demônios, vocês são enviados para em meu nome abrir a boca e multidões se render através do meu espírito, e o diabo sabe disso. Então aquele que é servo do Senhor verdadeiramente, aquele que entregou seu coração a Cristo, aquele que é lavado e remido, que morreu para este mundo e nasceu de novo, ele não vai nascer para outro propósito a não ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Ele não vai nascer para outro propósito a não ser um galho cheio de frutos, e frutos dignos de arrependimento, que venha produzir a 30, a 100, a 60. E o diabo sabe disso, porque o diabo sabe que a presença do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo vindo sobre você, a revelação da palavra, ele sabe que não é para ficar guardado somente no teu coração. Mas ele fala: unge a minha cabeça com óleo, no Salmo 23, o meu cálice, ele transborda. É unção, é o Espírito Santo de Deus. Não é só para você, é para transbordar, mas não para se perder, mas para encher quem está em volta. Quando o Senhor, ele mostra lá em Reis, queridos, o azeite, a fome que existia na casa da viúva, e que ela vai falar ali com Eliseu, ele fala: o que tens? Ela: não tenho nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Vaso é as nossas vidas. É só você ir lá para Jeremias 18, você vai ver o Senhor mandando Jeremias entrar na casa do olheiro, e o vaso que está na mão do olheiro se quebra. Ele fala: Jeremias, assim como é o vaso na mão do olheiro, que ele faz e se quebra, ele torna a fazer, assim é o povo em minhas mãos, aleluia. Então o vaso é você, e ali o azeite é o Espírito. Quando o Espírito está na tua vida, e você não produz frutos, você não prega, você não evangeliza, essa unção vai secando, vai secando, vai secando, porque não dá o Espírito Santo à toa. Ele não dá o Espírito Santo para tu pular igual pipoca, ele não dá o Espírito Santo para tu rolar no chão, mas ele te dá o Espírito para desfazer as obras do diabo, para te enviar como obreiro aprovado, aleluia. É isso que ele faz. E ele fala para aquela mulher: vai na sua vizinhança, pegue vasos e enche-la de azeite. Ou seja, tu quer azeite, tu quer provisão, tu quer que ele transborde, coloque esse azeite na vida dos outros, coloque esse azeite nos seus vizinhos, coloque no seu colega, enxerta nele a palavra, e a palavra fala que ela vinha, e aquele pouco de azeite encheu um azeite, encheu outro vaso, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, simbolizando que quanto mais você prega, quanto mais você ora, quanto mais você faz a obra, quanto mais você se lança, mais unção Deus derrama. E o diabo sabe que se você não produzir frutos, o diabo sabe, se você não evangelizar, se você não orar, a presença do Espírito Santo vai esvaziando a sua vida, vai saindo da sua vida até que você se torne vazio. E é o que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Então o Senhor mostra que todo aquele impacto do primeiro encontro, aleluia, no momento que você se entrega a Cristo, você se entrega cheio de gás, você vai convicto, você vai alegre. No momento do batismo então, né, Vânia? Aquela coisa, o batismo, aquela alegria, tu abraça todo mundo: Senhor Jesus, eu te amo. Quando tu se converte, você ora a noite toda, você lê a Bíblia, você quer comer a Bíblia, você quer conhecer ela da noite para o dia, você vem com um caderno, um questionário: pastor, me ajuda. E claro que o pastor fica todo bom, porque está vendo que você está lendo, e a gente vai ali, aquela alegria, e você quer pregar o evangelho para todo mundo, né? Acaba fazendo muitas das vezes, cometendo erros, porque você vai tão afoito, não é isso? Você vai tão ali, e você acaba sendo chato para aquela pessoa, mas o Senhor entende isso, Ele está vendo a tua ânsia de trazê-los para Cristo. Mas logo aquilo vai esfriando, logo aquilo vai se perdendo, e você que nos primeiros 3 meses, primeiros 6 meses orava muito, agora já não ora mais, que lia muito, agora não lê mais, que estava disposto a largar tudo e todos pelo amor de Cristo, pelo Evangelho, agora você já não larga nem mais a televisão, você já não larga nem mais o programa, não é isso? Você agora se tornou nervoso de novo, já está vindo palavras na sua boca que já não tinha mais, pensamentos na tua mente que já não tinha mais, e o diabo vai ganhando espaço, e você fica 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e você ainda não deu frutos, você ainda não produziu frutos dignos de arrependimento. Mas por quê? Porque antes de se tornar um obreiro, antes de se tornar um instrumento na mão de Deus, o Senhor mostra passos importantes, o Senhor mostra etapas que iria acontecer nas nossas vidas, e que é preciso nós observarmos com muita atenção, com muito carinho. Quando Jesus se batiza, quando Ele faz essa pública confissão de fé,
quando ele nasce da água e do Espírito, quando o Espírito Santo é derramado, aleluia, ele vai ali feliz, e ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus. A palavra fala logo no capítulo 4, no versículo 1, e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É importante eu dizer para você, por que ele foi conduzido pelo Espírito? Não era um propósito do diabo, mas sim um propósito de Deus. Mas o diabo sabia quem era Jesus, sim ou não? Ele sabia que não poderia tentar Jesus. Ele sabia que Jesus alcançaria a vitória sobre ele. Mas o Pai, ele ordena, vai para o deserto e tenta ele, porque é necessário que ele mostre para os que vão vir posterior a ele o que vai acontecer. É necessário cada um saber como que o diabo vai se levantar, de que maneira que ele vai agir, o que ele vai oferecer, e é necessário mostrar a cada um deles que, vencendo Satanás em todas as etapas, se tornando forte, os meus anjos vão servir, eu farei instrumento vivo em minha mão. É necessário você ir lá e mostrar como vencer Satanás. E o diabo vai. Então, no momento que você se entrega a Cristo, no momento que você desce as águas, aleluia, no momento que o Espírito Santo é derramado sobre a tua vida, o inferno começa a trabalhar de forma poderosa. O inferno começa a arquitetar um projeto poderoso, um projeto maligno, muito bem elaborado, muito bem arquitetado, porque Satanás, ele está falando assim, temos que derrubá-lo. Cada instrumento que se levanta no reino de Deus é prejuízo para o nosso reino. Então ele prepara o seu exército para te observar, ele prepara o seu exército para ver qual é a tua fraqueza, o que você fala, o que você ouve, o que você vê, o que você reclama, o que você murmura. E o diabo, ele não é afoito, ele não vai atacar logo de cara, não, ele vai esperar o momento certo para agir, porque você acabou de ser batizado, você acabou de aceitar Jesus, você está cheio de gás, você está todo afoito, você está todo alegre, você está todo feliz. E Jesus, quando começa a orar, que ele começa a jejuar, a palavra fala que logo no primeiro dia o diabo tentou, não foi? Não. Passa o primeiro dia, ele está forte, ele está alegre, ele está buscando, ele está orando, ele está lendo a Bíblia. Passa o segundo dia, passa o 10º dia forte, lendo a palavra, orando, buscando. Passa o 20º dia forte, strong, ali, forte, lendo, buscando, cheio de gás. Passa o 30º dia, não necessariamente que vai ser esses dias, pode ser 1 ano, 2 anos, pode ser 10 dias, 20 dias literal, pode ser 3 meses. Tem pessoas que há um mês atrás estavam com muito mais disposição na fé do que hoje. E aí, amados irmãos, o que acontece? Chega a 40 dias. O Senhor está mostrando que toda aquela explosão momentânea, toda aquela coisa que você vai sentir no início, vai chegar um momento que você não vai se sentir tão forte. Vai chegar um momento que você vai sentir falta daquilo que outrora dominava na sua carne, aquilo que dominava na sua mente, aquilo que dominava no coração, aquilo que lá no mundo era a sua fraqueza. Então naquele momento, depois de 40 dias, Jesus, ele tem fome. A palavra fala que depois de 40 dias teve Jesus fome. Se a palavra fala que ele teve fome, é porque ele pronunciou isso, é porque ele fez transparecer isso. E no momento que ele estava com sede, no momento que ele estava com fome, no momento que ele estava debilitado, no momento que ele estava fraco, foi exatamente o momento que o diabo agiu. Então o diabo, ele está te sondando. E a palavra do Senhor fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observa o leão caçando. Quando o leão está caçando, ele está quietinho, ele não fala nada. Quando você vê, ele já deu o bote, já está agarrado no seu pescoço, assim é Satanás. Então, amados irmãos, a despensa está cheia, o dinheiro está na conta, o casamento está uma maravilha, a saúde está uma maravilha, você está vindo na igreja, você está cheio de gás, você está vindo, você está trabalhando, você está, né? Quando a despensa não estiver tão cheia, quando o dinheiro faltar, quando a saúde estremecer, quando o diabo se levantar no casamento, quando ele se levantar na saúde, quando ele se levantar no financeiro, quando ele se levantar no profissional, quando ele se levantar numa área que arrebenta, o sentimental, que você mostrar qualquer sinal de fraqueza,
a Bíblia está mostrando que é naquele momento que o diabo vai agir. Quando Jesus teve fome, quando Jesus teve sede, isso tem um significado. Quando houver fome na tua vida da palavra, quando houver sede da tua vida da palavra, mas você não saciar, quando você não estiver mais orando, quando você não estiver mais buscando, quando você não estiver alimentado, ali o diabo vai se levantar. A diferença é que Jesus estava alimentado, não de comida e bebida, mas da palavra de Deus. Então o Senhor está mostrando para você o seguinte, que quando servo do Senhor, se você não tiver dinheiro no seu bolso, se você não tiver comida na sua despensa, aleluia, se você não tiver com o que se cobrir, se você não tiver com o que se vestir, mas você tiver a unção de Deus na tua vida, Satanás cairá por terra. Então o que o Senhor está mostrando nesse texto, é que o que você tem que preservar vivo na tua vida é a presença de Deus, para que quando Satanás se levantar, nada que ele venha trazer nesse mundo, venha te corromper. E para que você seja um instrumento vivo, para que você seja usado de forma poderosa, é necessário primeiro passar por esta etapa. Para que você alcance a cura da sua enfermidade, para que você alcance a restauração do seu casamento, para que você alcance o impossível na sua vida, é necessário primeiro passar por esta etapa. E o diabo, ele vai agir pesado. Quando ele olhou o momento, ele esperou calmo, ele esperou paciente, ele esperou de forma tranquila Jesus demonstrar fraqueza. Estou com fome. O diabo, é agora que eu vou agir. Quando você traz à tua mente aquilo que você fazia no passado, fala, poxa, essa época que eu fazia isso. Por isso que a palavra fala, amado, quero trazer a memória somente que me traz esperança. Por isso que você tem que conhecer Filipenses 3,3, tem que estar gravado no teu coração. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, sigo-me para o alvo, como está proposto, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A tua vida tem que morrer por completo, porque se ela não morrer por completo, aquilo que é a tua fraqueza, aquilo que fazia você no mundo ser uma pessoa maligna, e que você gostava, era exatamente aquilo que o diabo vai trazer na sua vida. A fraqueza de Jesus naquele momento era o quê? Fome, comida, bebida. E o diabo, ele vem e fala, tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu não é o filho de Deus? Tu não foi batizado? Tu não nasceu de novo? Tu consegue ter amizade com essa mulher? Tu consegue ter amizade com esse homem? Tu consegue viver naquele ambiente de droga, de maconha, de cocaína? Tu consegue entrar num bar e sair? Tu é filho de Deus. Deus está contigo, tu agora é luz. Tu não é filho de Deus, tu consegue. Tu não é filho de Deus, você vence. É assim que o diabo fala, não tem nada a ver não. O que tem eu entrar no bar e sair, ficar lá com meus amigos? Eu não bebo mais, eu estou lá com eles. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água, cuja folhagem não cai, o seu fruto dá na estação própria. Mas não são assim os ímpios, são como a palha que o vento espalha. O Senhor fala para você não sentar, porque você vai se contaminar. Ele fala para você não andar, porque o diabo vai te persuadir. A palavra fala fugir da aparência do mal. Você agora é santo, você agora é separado, você agora é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você agora é sal da terra, é luz do mundo, tu é cidade edificada sobre o monte, você não faz mais parte desse mundo, você não habita onde Satanás habita, você não habita onde as trevas habitam, aleluia. Você é nova criatura, o teu prazer agora está em Cristo. Que o diabo vem na fraqueza de Jesus, eu não sei qual é a tua fraqueza, mas o diabo já se levantou muitas vezes nela e você caiu. E você está em cólicas aí porque você não é usado. Ah, eu vou sair da igreja, eu não sou usado. Ah, que eu vou para outra igreja, que eu quero oportunidade. Ah, porque eu não canto, porque eu não prego, porque eu não faço, porque eu não sou levantado, porque eu não sou isso, não sou aquilo. Para ser um instrumento na mão de Deus, primeiro tem que vencer a fraqueza. Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Para Deus usar a sua vida, você tem que aprender Efésios 6:10. E Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe dominadores das trevas, nas regiões celestes. A nossa guerra ela é espiritual. E ele vai falar do capacete, ele vai falar do escudo, e no final ele fala da espada do Espírito, que é a tua palavra. Então, amados irmãos, muitas das vezes essa fraqueza vem em nós, o diabo usando a nossa esposa,
usando o marido, usando o filho, usando a filha, usando o vizinho, usando o patrão, e a gente luta com a força do braço. E Jesus não lutou com Satanás na força do braço. Jesus fala que para você estar de pé, é necessário você manusear bem a espada. Para você vencer Satanás, é necessário você conhecer bem a palavra. Porque Jesus vai lá atrás, quando o diabo fala, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo fala, transforma as pedras em pães, Jesus vai lá em Deuteronômio 8, no versículo 3, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está falando que nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma atitude fora da Bíblia vai fazer com que você vença Satanás, mas toda atitude para guerrear contra o diabo que vem da boca de Deus te fará vencedor. Te fará vencedor. Não é jeitinho, não é da minha forma, não é como eu penso, não é com o meu poder de persuasão, mas tudo que eu identifico as trevas, a minha palavra, o meu vocabulário tem que vir da boca de Deus. E o diabo fala, tu quer usar a Bíblia? E aí que todo mundo se arrebenta. Muita gente se arrebenta porque as pessoas acham que porque alguém está pregando a palavra, porque alguém está abrindo uma Bíblia, Deus está naquele lugar. E as falsas igrejas, e a sinagoga de Satanás que a Bíblia fala, e os falsos profetas, e aquele que Satanás se transfiguraria em anjo de luz para enganar o povo. Quem são esses? Que fariam do povo negócio, massa de manipulação, que com palavras fingidas levariam o povo à perdição. Quem são esses? São os falsos profetas. E aqui tem uma parte na Bíblia tremenda, aonde Satanás, ele diz para Cristo, tu não é o Filho de Deus? Atira-te aqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos, para que ministrem a teu favor, para que não tropecem em nenhuma pedra. E o diabo vem e usa a palavra. E aqui mostra, Jesus está falando o seguinte, não baseie a sua vida em versículo. Não baseie a sua vida em versículo, mas baseie todo o seu ensinamento no contexto completo da palavra de Deus. Porque as pessoas falam, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas vive destruído. O diabo está debaixo dos meus pés, porque Deus me deu autoridade para pisar a cabeça do diabo. E mal sabe ele que o diabo que está pisando na cabeça dele. As pessoas, elas vivem de versículo, isso está profetizado em Mateus 7, 24, todo aquele pois que edifica a sua casa sobre a rocha, aleluia, sopra o vento, cai a chuva, desce os rios, combate aquela casa, ela não cai, aleluia, porque está edificado na rocha, a rocha é Cristo, que isso se revela através da sua palavra, porque em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é o que? A palavra e a ação, é Cristo revelado na palavra, é toda a sua vida alicerçada em todo o contexto bíblico, mas ele fala assim, mas aquele que escuta as minhas palavras e não as praticam, assemelha-lo-ei a um imprudente que edifica a sua casa sobre a areia. Qual é a matéria-prima da areia? Fragmento de rocha. Você não está alicerçado no contexto, mas você está alicerçado em pequenas palavras, em pequenas partes. A verdade está fragmentada na sua vida. Ela não está sólida, você vive de versículo, você vive de fragmentos, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir um rio, vai combater e vai destruir ela. Então o Senhor fala que o diabo vai fazer com que você pense que está forte, vivendo de versículo, vivendo de partes da Bíblia, vivendo do Salmo 91, vivendo do Salmo 93, e ele fala que você vai vencer ele quando você conhece todo o contexto. Então ele fala assim para o diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, diabo, tu usou o Salmo 91, tu pegou lá a parte que diz que lançará da hora aos teus anjos para ministrar ao teu favor, então vou pegar o próprio Salmo 91, dentro do seu contexto, dentro da verdade dele, vou te desmascarar. Lá está escrito que eu não posso tentar o Senhor Deus. Lá está mostrando que nenhuma atitude que eu venha ter, que possa ferir a palavra, Deus está nela. Então sempre que o diabo trouxer uma doutrina, sempre que o diabo trouxer um ensinamento, usando uma base bíblica, você vai ver que o próprio contexto daquela base vai condenar o que ele faz. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é Deus de confusão. Então o diabo, ele usou o contexto ali, ele usou um texto fora do contexto. Jesus pegou o contexto e mostrou que ele estava errado. Mas aqui vem a pergunta, se não fosse Jesus e o diabo? Aqui fica fácil você identificar, porque tem duas pessoas que aparecem, Jesus e o diabo. Tira Jesus e o diabo, coloca ali Vânia e Fátima discutindo, e as duas usando a palavra. Quem você diria que estava certa? A Vânia, porque ela usou a palavra? Ou a Fátima, porque ela usou a palavra?
Como é que você identificaria quem estava certo ou não? Se os dois usou a palavra. Então você só vai saber se aquela igreja é de Cristo, se aquele homem é de Deus, se aquela doutrina é correta, quando você conhecer o contexto, que você vai identificar um anjo, um diabo transfigurado em anjo de luz. E você vai identificar que aquela doutrina é falsa e você não vai se fundamentar nela. Mas aí, amados irmãos, vem a terceira tentação. Todos o reino da terra te darei, se prostrado me... E o que o diabo tem oferecido hoje para tantas pessoas? Riqueza, fama, glória, dinheiro. As propagandas da igreja, principalmente na madrugada, mostra o camarada chegando em carro de luxo. Estão assim agora, mostra Ferrari, mostra Porsche, mostra helicóptero, mostra mansões na beira da praia, mostra grandes empresas. Essa é a proposta mostrada para a vida do crente. Você tem que prosperar. Adesivos atrás do carro, estou autorizado a prosperar. E vai te dando, e vai te dando, e vai te dando. E é carnê em cima de carnê, é dívida em cima de dívida. E tem que sair 6 horas da manhã, 5 horas para trabalhar. E tem que fazer biscate, tem que fazer isso. Chega em casa 1 hora da manhã, meia-noite, você não ora mais, você não lê mais Bíblia, você não tem mais contato com a esposa, não tem mais contato com o marido, não tem mais contato com os filhos. O diabo vai te arrebentando, e porque você está com dinheiro na conta, porque você ganhou o dobro de salário, Deus está me abençoando. Não é Deus, é Satanás te afastando da família, é Satanás te afastando do propósito, é o diabo não deixando 1 segundo sequer para você orar, 1 segundo sequer para você ler a Bíblia, e muito menos tempo para você evangelizar. Todo o reino da terra te darei, se prostrado me adorares. E se o Senhor manda você orar sem cessar e você não ora, tu está se prostrando a Satanás. Se Ele fala para tu não apartar da tua boca o livro desta lei, mas meditar nele de dia e de noite, e você não faz, está se prostrando a Satanás. Se Ele fala buscar as coisas que são do alto, e você não busca, está se prostrando a Satanás. Que o Senhor vira para ele e fala: sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe dará culto. E é nesse versículo que nós vamos, amém? É nesse versículo que nós vamos. Sai-te, Satanás. É o capítulo 4, no versículo 10. Amém? Toda a igreja? Quem está nele, diga amém. Amém. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11. Então o diabo, e eis que chegando os anjos A palavra do Senhor fala em Hebreus que os anjos são ministradores de Deus, que ministram ao nosso favor. E aqui, por incrível que pareça, vai começar a mensagem. No momento em que os anjos vieram servir a Cristo, eles não vieram antes de Jesus vencer o diabo, eles vieram depois que Jesus venceu o diabo. As pessoas, elas vêm para a igreja, elas se entregam a Cristo, elas descem as águas, aleluia, e elas têm a sua enfermidade, a diabetes, ela tem a hipertensão, ela tem o câncer, ela tem um casamento destruído, ela tem a síndrome do pânico, ela tem lá, amados irmãos, a depressão, ela tem a insônia, e ela vê a palavra incisiva sendo pregada acerca dessas curas, acerca dessa libertação, e o pastor afirmando que você vai ser curado, que você vai ser liberto, mas dando toda a forma litúrgica de você agir para que aquilo aconteça em sua vida. Mas você esquece toda a parte litúrgica, todo o segmento que você tem que viver dali para frente, e se ate também, e você só vai ter a sua vida somente a cura, somente as portas abertas, somente a bênção. E o diabo, ele vem te tentar no temperamento, ele vem te tentar no palavreado, ele vem te tentar na cobiça dos olhos, ele vem te tentar na vaidade, ele vem te tentar, amados irmãos, na prostituição, ele vem te tentar na avareza, ele vem te tentar na impureza, ele vem te tentar de várias maneiras, e bem verdade é que sempre caímos. Então significa que descemos as águas, cumprimos uma etapa, amém? Mas a etapa de vencer o diabo que se levantou para nos tentar, não vencemos ainda. Então Jesus está falando o seguinte: os anjos são ministradores para ministrar o teu favor. Os anjos estão ordenados a levar para você a cura. Eles estão ordenados a levar para você a revelação, como Gabriel levou a revelação para Daniel às margens do rio Lai. Os anjos estão determinados, os arcanjos a guerrear ao teu favor nas regiões celestes e te dar vitória. Eles estão ordenados a guerrear contra as pombagiros, tranca-rua, para jogar o vício, a mentira, o engano, a prostituição por terra. Porém, eles só podem agir
No momento em que você vencer as tentações que o diabo diariamente, cotidianamente, tem colocado diante de você. E eu só não te curei ainda, eu só não te libertei ainda, eu só não abri a porta ainda, eu só não abri as portas, só não restaurei o teu casamento ainda, porque você ainda não venceu. Tu não provaste que me ama acima de todas as coisas, tu não me provaste que é forte o suficiente para negar a carne, para negar o pecado. Mas é só você negar, é só você deixar de lado, que os meus anjos vão te servir. O Senhor está dizendo que eu só vou ser sobrenatural, eu só vou enxergar as coisas celestiais a partir do momento que eu venci Satanás. Porém, Satanás tentou Cristo somente com coisas que são carnais. E esse texto está me ensinando para você que o Senhor só vai revelar o espiritual quando você puder vencer aquilo que é carnal. Primeiro tu vence. O diabo não tentou Jesus com nada sobrenatural. O diabo só tentou Jesus com coisas dessa terra. Só tentou Jesus com coisas carnais. O Senhor fala: eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que vocês vejam os meus anjos manifestos no meio de vocês. Eu quero que vocês sintam meu Espírito revelando a minha palavra. Eu quero que vocês estendam as mãos e o meu poder seja manifesto e vocês vejam curas. Eu quero que vocês estendam as mãos e os demônios caiam por terra. Mas para que o sobrenatural, para que o espiritual se revele, primeiro eu estou mostrando para vocês que tudo que é carnal tem que ser anulado. Quando a carne não exercer nenhum tipo de influência em vocês, ali vocês terão comunhão plena com o meu poder. Verão os meus anjos trabalhando em prol de vocês. Mas primeiro vence as trevas, primeiro vence a carne, vence o temperamento, vence a cobiça, vence a inveja, vence o ciúme, o rancor, o ódio, as coisas impuras. Vence primeiro, que os meus anjos vão te servir com cura, com libertação, com restauração. Vai até guardar vocês na tribulação. Então esse texto ensina muito. Vieram os anjos e o serviram. Depois que os anjos serviram a Cristo, foi que Cristo saiu para evangelizar. O Senhor está mostrando para você o seguinte: que para você, aleluia, se tornar um obreiro, para você se tornar um enviado, primeiro, você tem que conhecer as coisas celestiais. Primeiro você tem que conhecer as coisas que são de alto. Depois que Jesus se batizou, depois que ele morreu para a carne, e provou que ele morreu para a carne, vencendo a carne, aleluia. Jesus não precisou vencer a carne, Jesus não tinha pecado, mas eu estou trazendo como modelo daquilo que seria nas nossas vidas. Amém? Não estou dizendo que Jesus tinha pecado, mas ele veio como modelo. Então trazendo para nós, nos batizamos, nos rendemos, aleluia. Dizemos para Cristo, estava morrendo para a carne. E Satanás veio e trouxe toda a carnalidade para nós. Nós vencemos a carnalidade, nós vencemos o pecado, nós vencemos a vil concupiscência, aleluia. Os anjos vieram e nos serviram. Anjo nos servir significa acesso ao mundo espiritual, acesso ao reino de Deus, acesso às revelações, acesso às armas espirituais, aleluia. E agora que você está municiado, agora que os anjos estão ministrando ao teu favor, agora sim você vai pregar, você vai anunciar o reino de Deus com propriedade. Você vai falar sobre vencer a carne, porque você venceu a carne. Você vai falar sobre ouvir a minha voz, sentir a minha presença, porque você ouve a minha voz, porque você sente a minha presença. E acima de tudo, porque você agora é aprovado. Porque você foi provado e você foi aprovado. Então vai lá, prega o evangelho do reino, ganhe almas, porque tudo que eu estou derramando sobre a sua vida, eu vou requerer de você nos portais celestiais. E você vai ter que entregar nas minhas mãos almas, mediante o todo poder, unção e autoridade que eu derramei sobre você. Por isso que tem pessoas que não conseguem abrir a boca e pregar. Por isso que tem pessoas que Deus não revela e não permite para o trabalho. Por isso que tem pessoas que não conheceram ainda a cura, que não conheceram ainda a libertação, porque os anjos ainda não ministraram ao seu favor. E por que os anjos não ministraram ao seu favor? Porque os anjos também são ser santo. E porque aquele que comanda eles é santo. E antes do anjo ministrar, tem que chegar perante o santo dos santos.
para que o Santo dos Santos, ele venha dar ordem a ministrar ao teu favor. E aquilo que está entre você e o Santo dos Santos chama-se pecado. E o Senhor diz que não basta você descer as águas, não basta você carregar um título de crente, não basta você ler a Bíblia e conhecê-la, mas você tem que vencer o pecado, para que ele venha fazer de você um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e manuseie bem a palavra da verdade. Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ninguém jamais, João Batista pregou, mas Jesus também, depois do capítulo 4, ele prega: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ninguém tem autoridade, ninguém tem a moral de abrir a boca e dizer: Mila, se arrepende. Vanessa, se arrepende. Itamar, se arrepende, se primeiro eu não me arrependi. Então o Senhor está falando: você não pode pregar aquilo que você não vive. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, antes de você pregar arrependimento, você tem que ser um arrependido, você tem que ser um convertido, você tem que ser um vencedor, e os anjos têm que ministrar o teu favor. Antes disso, você nunca vai ser enviado por mim a fazer a obra. É por isso que pessoas despreparadas são enviadas para pregar, para fazer, para acontecer, e logo depois você vê essas pessoas no mundo, você vê essas pessoas caídas, você vê essas pessoas destruídas, porque não foi Deus que as enviou, mas Deus quer te enviar. E você já venceu muitas coisas, e tem coisas pequenas que você ainda não venceu. É contra essas coisas que você vai se levantar agora e vai lutar a partir de hoje. Pecado radical, decisão radical. Deus tem pressa, Deus quer usar a tua vida, e Ele quer usar ela a partir de hoje. E que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus.